Olá, pessoal, boa noite. Mais um dia de Papo de Mãe. Eu sou Kátia Félix, psicopedagoga, especialista em neurociência aplicada à aprendizagem e fundadora do Instituto Aprender. Hoje o nosso Papo de Mãe terá como tema déficit intelectual e tem como objetivo apresentar, e afirmar que a deficiência ela vem depois da pessoa, ou seja, antes da pessoa ser deficiente, ela é uma pessoa. E como uma pessoa, ela é repleta de emoções, de desejos, de opiniões também, que muitas vezes são desconsideradas devido a eles terem uma determinada deficiência ou transtorno. E nós devemos respeitar essas opiniões, essas emoções, desde que não coloquem as pessoas em risco. Então, a deficiência ela vem depois da pessoa, tanto que o termo correto é pessoa com deficiência. Inclusive, ontem nós fizemos uma postagem na nossa página do Instagram, e também fizemos uma enquete perguntando para as pessoas se elas sabiam o que era déficit intelectual, e a maioria das pessoas, 68%, não sabiam o que é déficit intelectual. E isso é esse tema que nós iremos discutir aqui hoje. Eu vou até mesmo ler um trecho do que foi colocado lá no post do Instituto Aprender, para vocês terem uma ideia, uma imersão do assunto que nós iremos discutir hoje. A deficiência intelectual é caracterizada por limitações nas habilidades mentais gerais. A pessoa com deficiência intelectual tem dificuldades para aprender, entender e realizar atividades que são comuns para as outras pessoas. Mas isso não quer dizer que ela não é capaz de aprender. Assim como nós não podemos dizer que uma pessoa com altas habilidades, ela sabe tudo, porque ela não sabe. E você pode conferir na live anterior que nós falamos sobre crianças com altas habilidades. Então, sempre nós temos que aprender alguma coisa. O deficiente ele é capaz de aprender, ele é capaz de ser alfabetizado, ele é capaz de conseguir um emprego, ele é capaz de ter uma vida normal, como todos nós. Só que em alguns momentos ele tem algumas limitações, mas isso não pode ser um delimitador de que ele seja um incapaz. Então, para contextualizar tudo isso, eu trouxe hoje, essa noite, a Beatriz para conversar com a gente sobre déficit intelectual. A Beatriz é enfermeira. Ela tem um filho chamado Jairo, de 29 anos, e que ele foi diagnosticado ainda criança com déficit intelectual. Então, agora eu vou convidar a Beatriz, eu acabei chamando de Tita porque é um apelido, mas é a enfermeira Beatriz, para ter um papo muito especial com a gente. Só um momento, tá, pessoal? Estou aguardando a Beatriz entrar na live para bater um papo com a gente. Estou aguardando, gente, ela entrar, tá bom? Agradeço, Diná Gabi, que está online, a Mari, que está online, a Ana Lúcia, que está online, Olhos do Feli, que está online, obrigada por participar.
Olá, Beatriz, tudo bem? Que bom recebê-la aqui hoje com a gente. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Ai, que E bom, vamos falar. Estou colocando um filtro aqui bonitinho para gente. Pronto, está tá ótimo. Antes de começarmos a entrar no assunto da temática de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é você, sua formação, profissão. Quem é a Beatriz, mãe do Jairo? bom. A Beatriz sou eu, né? A mãe do Jairo, o Jairão para cortar cabelo agora. E super independente. A mãe dele fez ele ser assim, né? Isso aqui a gente, como mãe, devemos fazer, né? Criar aquele filho que a gente deseja, né? Eu, por minha livre e espontânea pressão, né? Já que o meu filho ele ficou um pouco limitado a estudar, eu resolvi estudar, né? Aí estudei, formei enfermeira, é a minha área, né, como técnica, e aí fiz a faculdade de enfermagem e só colaborou para que eu desenvolvesse o Jairo, né? E até hoje eu consigo desenvolvê-lo, porque é difícil você, ao mesmo tempo, como mãe, enxergar o filho e saber das necessidades que ele tem, né? Assim, porque o filho quer colo de mãe, ele chora. E aí, você como mãe, você vai chorar também? Não pode, né? Você tem que tentar atender. E isso é difícil. O filho chora, dá vontade de chorar também, né? Pelas dificuldades. Ô, mãe, não quero. Ele chorou várias vezes para aprender a ler, escrever. Não queria ir para as escolas e chorava. Eu chorava por dentro, mas tinha que ficar lá dura. Não, não, Jairo, tem que ir, você vai aprender a ler. Ele tinha 10 anos já. Ele aprendeu a ler, né? Mas é assim, a mãe do Jairo, a profissional, tá tudo em uma só. Essa sou eu não consigo desligar, Uhum. porque a profissão ajudou, né, para colaborar com toda a criação dele e desenvolvimento, e me ajudou também. Me ajudou também porque fez minha cabeça abrir, né, para novos horizontes, procurar uma vida melhor para ele, pessoas que colaborassem, né, para o desenvolvimento dele, mantê-lo num local seguro, né, entre aspas, não limitando ele do mundo, ele bem participativo. É difícil você tentar adequar seu filho ao mundo e Uhum. esse mundo sendo cheio de falha, né? A deficiência, né, o déficit, ele vem para qualquer um, independente de momentos. Pode ser na infância, pode ser na vida adulta. E a, o idoso, ele começa a desenvolver deficiências, né? A verdade. A gente não tem como deixar de ter uma deficiência em determinado momento da vida. Ou é criança, ou é adulto, ou é na fase idosa. Que na fase idosa você começa a perder a audição, você começa a perder a visão, e Uhum. você automaticamente vai perdendo tudo. A mulher perde cálcio, né? Onde muitas são acometidas com a osteoporose. E assim vai, até o fim da vida. Uhum. Mas o que eu sinto, assim, que a gente não pode perder tempo, né? Com nossos filhos especiais, né? Porque você tem que tentar colocar ele num ritmo, porque a gente também não vai viver para sempre. Então, você tem que adequar ele à progressão, né, da vida e tentar colocar ele o mais adequado possível em visão do mundo, né, Uhum. para ele poder ficar antenado à volta. Ele voltou, não cortou o cabelo. Tá fechado.
Tá fechado, o barbeiro tá fechado. Então, assim, ele é bem. Ninguém acha assim, todo mundo fala: você tem um filho especial? Tenho um filho especial. Mas como é que é? Assim, um filho especial, você não coloca ele dentro de um saquinho e deixa ele lá quietinho, não. Você tem que, o máximo, você tem que movimentar, você tem que agilizar o aprendizado, porque o Jairo, ele nasceu normal, né? Assim, foi parte cesárea, entrou em sofrimento, embora eu chegasse a 6 de dilatação, ele não nascia. Minhas dores parou com 6 de dilatação. E aí, quando foi ver, né, o médico examinou, ele já estava em sofrimento. Pode ter sido isso que ocasionou o problema dele? Pode, né? Fez vários exames, só acusa o problema dele no eletroencefalograma, né? Uhum. Mas na ressonância não dá nada, na tomografia não dá nada, graças a Deus, né? Senão seria, acho que pior. Então, a partir daí, eu comecei a enxergá-lo assim, meu filho não vai ser uma doença, meu filho ele tem que tentar ser normal, né, às outras pessoas, e por incrível que pareça, ele consegue ser normal, até melhor que muitas pessoas. Sabe? Beatriz, hoje, atualmente, né, o assunto inclusão, ele está muito recorrente nas mídias. Hoje se fala muito nisso, inclusive foi inserido na grade curricular da escola, dos formadores, de quem se forma hoje em pedagogia, né, e há algum tempo, a respeito da inclusão. Na época que Jairo era criança, o assunto inclusão, ele era falado? Tinha escola que atendesse às necessidades do Jairo, escola regular, comum, ou tinha que procurar escola que fosse direcionada para o perfil dele, né? Porque hoje ele tem 29 anos, então a realidade hoje da inclusão é um pouco diferente de tempos atrás. Então, como foi essa trajetória dele em relação à aprendizagem, à escola? A escola conseguia atender às necessidades dele? Como é que foi esse processo? Então, esse processo foi muito dificultoso, porque dependendo de zona oeste, zona sul, dependendo do lugar, né? Assim dizendo, as pessoas, no caso, a educação se comporta de uma maneira. O Jairo, onde eu morava, que era na Zona Oeste, ele entrou numa turma de progressão, né? Que foi quando a primeira escola que ele entrou detectou que ele tinha algum problema, né? Aí, mas eu já sabia que ele tinha um problema, mas aí eu matriculei ele normalmente na escola, né? Com 7 anos ele foi para a escola pública. E aí as professoras disseram que ele tinha um problema e que ele deveria ter melhor assistência. E colocaram ele numa outra escola, eu tive que transferir ele para uma outra escola, que tivesse a turma de progressão, né? Só que essa turma de progressão eram crianças da idade dele, de 7, de 15, né? Eram adolescentes, crianças, e ele chorava o tempo todo porque a professora gritava. Ela gritava com os adolescentes, no caso, que estavam na turma de progressão porque não queriam estudar. E ele ficava super traumatizado e eu tirei ele da escola pública, né? Tirei ele da escola pública e vi que não ia ter jeito. Coloquei ele na escola particular. Mas até aí ele não sabia ler. E depois de 1 ano, eu inseri ele novamente na rede municipal. Só que eu me mudei para o Grajaú e lá as coisas funcionaram. Grajaú é Zona Norte. E lá funcionou. Que aí eu coloquei ele na rede municipal. As professoras, no caso, que estavam fazendo a matrícula, não entenderam nada. Mas, mãe, por que você tirou? Aí eu, foi por causa disso, disso, disso. Expliquei, né, a situação.
E foi difícil, porque eu trabalhava, ainda não estava estudando, então saía de manhã do trabalho, ia levar para a escola e tal. E lá, rapidamente, tudo aconteceu. Eu fiz a matrícula dele, já me enviaram para a CRE da Lagoa, e na CRE da Lagoa, eles já me enviaram enviaram o Jairo para a sala de recurso, que é uma professora com 4 alunos somente, que era na Sans Pena, e ele ainda era matriculado na rede municipal perto de casa, da onde eu fui morar, né? Então, isso foi muito importante. A decisão minha de me mudar foi assim, foi um encaminhamento de Deus, porque ali ele aprendeu a ler, a escrever com a professora Regina, ótima professora, inclusive era irmã da professora da CRE. Não, vou botar o Jairo para estudar com a minha irmã. Regina, procura ela lá, já tá, os papéis dele já tá lá, olha, foi uma coisa assim de Deus, super mágico, né? E aí foi assim a vida do Jairo. E aí dali eu morei 5 anos no Grajaú e ele só foi evoluindo, 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 aprendeu a ler. Foi nessa sala de recurso que ele chorava. Que a tia Regina não era fácil, ela queria que ele aprendesse, queria que ele fosse artista, que ele é dado para artes manuais, né? Agora ele está focado em varinha do Harry Potter. Ele faz todos os tipos de varinha de Harry Potter. E eu até brinco com ele, vamos vender essas varinhas, Jarinho, vamos ter dinheiro. E ele diz, não, mãe, eu 15 reais, Jarinho, vende a varinha por 15 reais. Ele, não, mãe, tá muito barato, porque ele compra as verdadeiras. Ele compra as verdadeiras por 50 reais, 55. Ele compra. E tá, ó, muita varinha que ele tem. E ele ainda faz as varinhas, fabrica as varinhas. Então foi assim a vida dele escolar, né? A primária, né? No primário. E quando eu mudei do Grajaú, eu já transferi ele para outra escola também, sendo especial, né? No caso, eu e a Regina tivemos um entre meio aí, porque ela não queria entender que eu não podia levar o Jairo para Copacabana para fazer aula de artes, porque eu trabalhava à noite, eu chegava de manhã, arrumava o Jairo, que ele estudava à tarde, dava almoço, e levava ele para a escola normal, a escola perto de casa. E nos dias que tinha a sala de recurso, que era na Sans Pena, eu chegava de manhã, arrumava, já tinha que estar 10 horas da manhã na Sans Pena. Então, tudo incrível. Do Grajaú a Sans Pena, você demora 1 hora para chegar. Eu pegava um ônibus e demorava 1 hora. Então, eu tinha que chegar correndo, tomar um banho correndo, levantar o Jairo, toma café, Jairo, vamos. E ficava dormindo lá no banco até ele sair. Eu chegava do plantão, estava cansada. Né? E aí depois ele saía da aula e ia para a escola normal. Né? Então era 2 dias na sala de recursos e o restante da semana à tarde era na escola normal, né? A turma de progressão. E quando eu mudei do Grajaú, né, vou retornando, ele foi para uma outra turma também especial, né, lá em Campo Grande, onde eu fui morar. E aí lá a professora, em menos de 1 ano, ela disse, Beatriz, o Jairo, ele aprende, ele já sabe ler, ele sabe escrever, ele não precisa ficar nessa turma de especial, ele pode ir para uma turma de progressão. Eu pensei, olha, pode ser que sim, mas eu tenho um pouco de receio sobre isso, porque ele já foi de uma turma de progressão, muitas crianças, e ele teve não se adaptou, né? E aí, mas mesmo assim ela conseguiu me convencer e eu corri atrás de mudar ele, né? Aí ele entrou numa turma normal em uma outra escola mais perto de casa, né? Ficou um tempo, mas a escola não funcionava, é o que eu volto a dizer. Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul são completamente diferentes, né, em termos de resolver essas questões, né? A escola era realmente muito deixava a desejar, né? O ensino.
O que eu achei interessante é que, como o papel do professor é importante nesse processo, porque até hoje você lembra o nome da professora Regina. Lembro, Então, lembro. para ver, né, isso também vale, né, dizer para nós que somos professores também que todos somos capazes de aprender. Então, às vezes, a criança ela pode demorar mais um tempo, mas isso não quer dizer que é um impeditivo. Ela nunca mais vai aprender. Então, ele Sim, teve um tempo, foi um processo diferente dos outros, né? Porque é, quem dita as regras? Então, tem o padrão, né? Ah, o padrão é com 7 anos a criança já é, esteja já quase finalizando a alfabetização, iniciando, mas com é, é, 9, já está lendo tudo, né? Mas na realidade isso não é assim. Não só com pessoas típicas, né, que são as consideradas, digamos assim, normais, como as pessoas atípicas, que às vezes têm alguma questão neurológica que demora um pouco mais para aprender. é, Então, e essa diferença também de escola, né? Então, eu achei bem interessante que já naquela época já existia a sala de recursos, mas hoje isso é muito mais presente nas escolas públicas. Eu sim. acredito que boa parte das escolas públicas hoje tem a sala de recurso. Eu conheço amigas, professoras que trabalham em salas de recurso. Então, hoje eu acho que a visão para a pessoa que precisa de uma atenção diferenciada, ela está muito mais engajada hoje do que na época que o Jairo era criança, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu queria até fazer um adendo aqui na nossa conversa sobre o Helena Antipoff, que é o Instituto Helena Antipoff. E lá, qualquer mãe, qualquer queixa que quiser fazer, é lá que vai, é lá na Tijuca, Uhum. né? Vários problemas que eu tive nas escolas, né? Por serem escolas públicas, não estou dizendo assim, nas escolas tinham problemas relativos à atenção à criança, né? Nas Uhum. escolas da Zona Oeste. Na escola da Zona Norte, era outro tipo de problema que acontecia, né? Não sei se é por conta de falta de percepção nos problemas de cada criança, eles não tiveram muita atenção, né? Eu transferi o Jairo de várias escolas por conta de problemas, assim, de outras crianças de atacá-lo, né, no caso. E aí, a última escola que ele foi antes de eu mudar para Campo Grande, era a melhor, né? E a Helena Tfoff que conseguiu essa transferência para mim. Que aí eu fui lá, reclamei sobre a questão, né, do problema que estava tendo e que teve no caso, né? Foi só um episódio. E aí ela, você quer transferir ele? Mãe, quero. Aí já, tá, pode ir lá pegar os documentos que eu vou ligar para a escola e já vai estar tudo lá e você leva para outra escola. Não, não levo, não levo, eu não levo. Eu faço requerimento e eles que mandam o documento. Que é assim que funciona. Hoje, como você descreve o Jairo, ele sendo um jovem adulto, né, de 29 anos, depois de todo esse processo, essa trajetória toda com ele, né? E eu acredito que os desafios eles permanecem, mas são outros, né, diferentes de quando é criança. Com certeza, com Então, eu queria que você certeza. relatasse um pouco como essa rotina, como tem sido o relacionamento socioemocional dele, convivência com as pessoas, seu desenvolvimento cognitivo, o que gosta de fazer, né? Porque às vezes as pessoas acham que pela pessoa ter algum tipo de deficiência, ela não tem direitos, né? De ter vontade, de ter desejos, de até mesmo expressar suas Eles têm emoções. sentimentos, eles têm muitos sentimentos, porque embora o cérebro esteja com algum problema, né, que o Jairo ele tem afetado a parte temporal, né, do cérebro. E ali as descargas elétricas, elas não acontecem como deveriam. Então, é a parte que é responsável pela fala, e ele tem dificuldade de falar, já fez fono e tudo.
Mas eu estacionei porque ele consegue se falar normalmente, né, com as pessoas. Ele procura as palavras, né, para poder falar. Mas diante da sua pergunta, sim, o Jairo ele tem muito problema. Ele não aceita que os amigos dele, que os primos mais novos, falem com ele de qualquer jeito, porque ele é o mais velho. Ele tem isso na cabeça. Ele fala: mãe, eu sou o mais velho. Ele não pode. E ele chora também. O Jairo chora por não conseguir as coisas que ele quer. Ele quer trabalhar, ele quer namorar, e ele não entende por que que ele ainda não fez. Eu digo: vamos trabalhar sobre esse assunto. Vamos ver aonde que está faltando você se enquadrar nessas questões. Agora, namorada é uma coisa um pouco mais difícil. Você tem que sair, você tem que procurar amizades, e isso você não faz sozinho. Porque eu não me sinto confortável em deixar ele sair sozinho. Porque eu tenho medo das pessoas ao redor e não dele, né? Porque as pessoas, elas não entendem a diferença. As pessoas não entendem a diferença do cabelo, não entendem a diferença da roupa, não entendem a diferença de cor. Porque hoje em dia está na moda brigar sobre se você é negro, se você é branco, né? Mas isso geneticamente está explicado. Então era uma coisa que não era nem para ser dita, né? Ninguém deveria nem falar sobre isso. E a mesma coisa o Jairo. Eu não me sinto à vontade de deixar ele sair sozinho, por questões das pessoas mesmo. E, assim, é difícil o convívio com as pessoas, o convívio com a família, né, assim, os primos, né, no caso. Mas, assim, no crescimento dele, eu estou gostando do resultado, porque de acordo com o que eu vou falando para ele, dando ideias, olha, isso aí você não está pensando direito. E eu procuro falar de uma forma mais simplificada para que ele consiga entender. Porque às vezes ele não entende determinadas situações da vida. E eu tento esmiuçar e até fazer com que ele entenda, né? E hoje o nosso relacionamento é super aberto, a gente fala sobre tudo. Ele sabe de tudo, que hoje em dia tem internet, ele tem celular, e ele vê tudo que ele quer no celular. Né? Eu não me intrometo, eu só fico assim que no outro dia eu vi que ele estava no Tinder. Eu fiquei eu falei assim, epa, eu já cuidado, que às vezes pode ser homem. Às vezes não é mulher, às vezes é homem. Só para conversar, tudo bem, porque ele não sai sozinho. Às vezes eu falo, vai, Jário, pro shopping, vai. Ele, mas eu quero ir hoje, não sei o quê. Aí eu não posso ir. Aí eu digo, então você pega o ônibus e você vai. Ele vai. Ele não vai, porque ele também tem uma preguiça, né? E de carro às vezes é melhor. Ele não é bobo, né? Então, ele está com 29 anos, né? Ele com 16, ele já sabia ler e escrever, ele fez judô, ele é faixa amarela de judô, ele fez judô num colégio particular e depois fez também em outro grupo, né, de judô particular. Depois ele fez parte do Miésimo da Silva, em Campo Grande, né, centro esportivo, e ele chegou à faixa amarela. E quando eu mudei para Nova Iguaçu, aí aqui eu não achei judô. Até achei, mas achei longe, era noite, e aí dificultou um pouco, né. Mas ele é super, assim, aberto, ele gosta de conversar, ele gosta que as pessoas prestem atenção nele. Inclusive, houve uma época que ele não sabia se engajar nas conversas. Eu falava para ele, Jairo, você tem que saber a hora da pausa na conversa. Ele queria que todo mundo parasse de falar para ele poder entrar na conversa. Aí eu ensinei primeiro ele a levantar a mão. Levanta a mão, Jairo, que aí as pessoas vão prestar atenção em você. Aí isso não funcionou. Nos primos, né? Tudo agitado, tudo. Não funcionou. Aí ele, mãe, ninguém me escuta. Ele briga comigo em casa, né?
ninguém me escuta, eu sou um nada, que não sei o quê, obrigado, Diná, beijo. Aí eu falei assim, então, você tem que saber, vamos treinar. Aí eu comecei a treinar em casa, né? Peguei meu marido, vamos sentar aqui, vamos conversar, que o Jairo vai aprender agora como entrar na conversa sem atrapalhar. Você tem que ser rápido, Jairo, rápido, rápido. Aí ele ficava. Aí eu comecei a conversar, né, com o Américo, isso. Aí ele, mas isso. Aí tem sempre aquela pausinha. Aí eu fazia assim, entra. Aí ele, todo nervoso, né? Aí você tá vendo? Essa pausa aqui que você tem que entrar com o seu assunto. Ou então você participa desse assunto que a gente está conversando, ou então você entra em outro assunto. Mãe, eu quero falar uma coisa. E deu certo, porque ele agora ele consegue entrar nas conversas sem se estressar, porque ele se estressava nele. Ele ficava pau da vida na frente das pessoas ainda por cima. Ninguém me escuta, que não sei o quê. Que ele tem hora que ele esquenta, tem hora que é normal, né, do ser humano. Tem hora que, né, a cabecinha fica meia fora do eixo. Mas aí a mãe, né, dá uma tracionada para o negócio ir para o lugar. E assim foi, a criação dele é super tranquila. Eu que tenho medo de deixar ele sair sozinho, o medo é meu, né, não é dele. E esse mundo assim tão violento, eu não vejo necessidades, né, de fazê-lo passar por problemas extras, né, que não vai levar a lugar nenhum. Vai fazer o quê? Ele, quando tinha 8 não, quando tinha 9, 10 anos, ele ia para a escola de ônibus sozinho, lá no Grajaú. Era perto de casa, aí ele descia, atravessava a rua, ficava da janela olhando, ele pegava um ônibus. Quando ele chegava lá na escola, tinha uma mãe, amiga minha, que já estava lá, né? E aí ela me ligava, ele já chegou. E eu sempre fiz isso também. Ele ia para outra escola mais perto de casa, eu ligava para a escola. O Jário já chegou? Ah, já chegou sim, mãe. Porque eu tenho direito de fazer isso, né? Eu quero zelar, eu tenho que desenvolver ele, eu tenho que deixar ele ser livre, né? Se libertar um pouco daquela coisa de mãe embaixo da asinha, porque isso não ia ser bom para o desenvolvimento dele. Mas eu poderia ligar para a escola para saber. Eles já até sabiam. Então, já chegou assim, a mãe do Jairo, né? A mãe do Jairo. Eu já sabia que era eu. E assim, né? A vida dele tá normal. A questão agora que é muito falada, né? Aqui é sobre namorado e emprego, né? Mas com esse Covid, emprego agora, nem pensar, né? Estou cogitando ele começar o próprio negócio dele em casa, que ele também é sushi man, né? Ele fez um curso de sushi man. Ele é garçom, também fez um curso de garçom no Senac. Esses 2 cursos ele fez no Senac. E ele adora comida japonesa, né? Adora. E ele sabe fazer, ele aprendeu. Aliás, é um curso muito caro no Senac, né? E ele gosta. Aí eu já joguei uma conversa para ele. Vamos fazer, então, o yakisoba, vamos vender? Aí ele falou assim, mãe, mas aí quem vai entregar? Que tem esse negócio aqui, tudo se entrega em casa, né? Aqui nesse condomínio, todo mundo quer conforto. Ninguém quer vir entregar nada. Todo mundo quer que entregue. Mas aí eu fico pensando na questão agilidade, que o Jari ele é um pouco lento para fazer as coisas, ele é perfeccionista, né? E aí essa questão que vai ser um pouco desafiador para mim, tentar fazer com que ele trabalhe essa agilidade já no negócio, né? Já no negócio. Beatriz, eu queria mães estão assistindo, mães eu tenho certeza que vão assistir a live posteriormente. Eu queria que você... O que você poderia dizer para essas mães que estão com um filho com alguma necessidade especial e que não sabem o que fazer, né? Ontem eu estava conversando com você, inclusive você falou que as mães, o fato de ter um filho com algum tipo de deficiência não limita ela de cuidar de si mesma, né? De abdicar de sua própria vida de uma maneira integral,
para viver só em função do filho, porque ela também precisa ter a vida dela, uma vida saudável para poder ter saúde para cuidar do filho. Eu achei bem interessante isso que você falou para mim ontem. Então, eu queria que você falasse aí um breve recado para as mães em relação a isso. Claro, claro. Isso é muito importante, essa parte familiar, né? No caso, uma família estruturada, né? Acontece, infelizmente, muitos casos, né, de famílias quando nasce uma criança especial, muitas vezes o pai vai embora, né? O pai não aguenta. Mas, por um outro lado, já vi casos também de muitos pais ficarem. Então, isso é muito importante, né? Essa união no cuidar dessa criança, né? Com as suas patologias, com a sua deficiência, né? E tudo. E a mãe, principalmente, a mãe, no meu caso, eu senti que você sente sempre que a culpa foi sua, tipo, pensando dessa forma, né? Ah, será que a culpa foi minha? Né? Ah, o que eu podia fazer para melhorar? Né? Mas você não pode ver isso. A culpa foi minha. Não, você tem que ver o que eu vou fazer para melhorar essa situação. Né? Você não pode esquecer de você nem do seu filho. Você tem sempre que manter o seu foco, o seu eixo, né? Porque muitas mães às vezes têm seus filhos especiais e não só uma gestação, às vezes foi o primeiro, aí tem mais uma, duas gestação, às vezes é o segundo, aí já tem uma, então mas não vai ter que se limitar nas questões de seu cuidado, né? Cabelo, unha, corpo, alimentação. No caso da enfermagem, me ajudou muito, porque eu soube lidar com essas questões, porque você tem que olhar para dentro de si e saber que você também é um ser humano, que você precisa de cuidado, você precisa saber o que é dentro da sua você vai saber também o seu filho, né, o que é dentro para ele. E você automaticamente você vai sabendo lidar tão bem com esses assuntos que você começa depois a pregar isso para outras pessoas. Né? Eu fiz na faculdade e hoje eu falo assim em casa que eu sou uma enfermeira. Como é que eu falei, amor? Ele fala bem, ele vai falar. Beatriz, o teu som tá meio distorcido. Eu falei para tu, falei, cara. O som tá meio distorcido. Por que tu só abaixou? O que aconteceu? Não sei. Mas dá para ouvir. Mas está mais baixo mesmo o teu som. Liguei o Bluetooth. Ah, agora melhorou. Ah, tá. É porque eu tinha ligado o Bluetooth aqui e ele não funcionou. Acho que agora ele funcionou. Viu? Que coisa. Aonde vocês ouviram? Não, deu para ouvir, só que ficou meio abafado o som. Tava que você fechado. falou que a mulher tem que continuar fazendo unha, que ela tem que se cuidar, aí você foi fazer faculdade. Isso, então ouviram tudo, né? Eu sou enfermeira assistencial. Agora eu lembrei que eu me tornei uma enfermeira assistencial, porque eu me meto na vida de todo mundo, ela querendo ou não. Porque eu consigo, por eu ver essa parte na minha vida, do que eu preciso, eu olho para a vida. Isso é uma das características da enfermeira, você olhar para a pessoa, né, para o indivíduo, e saber das suas necessidades, isso dentro de um hospital. Mas, em se tratando, no caso de outras situações, né, fora o hospital, né, extra-hospitalar, é diferente, porque você sempre vai conversar com uma pessoa e ela vai dar sempre aquela... Já conversei com muita mãe dizendo, na minha casa não é assim que acontece, eu estou chateada, vou mandar o marido embora. Eu sempre dava uma palavra, não faz isso,
tenta conversar com ele, é você que vai trazer a harmonia dentro da sua casa, com seus familiares. Não adianta, você sozinha vai ter mais trabalho, né? Então, tenta dividir isso para não ter mais problemas. E você não pode esquecer, né, de você mesma, porque se você focar na situação do filho, vai ter uma hora que ele vai precisar de você e você não vai estar ali, porque você pode ter um problema de saúde. E aí, além do seu filho especial, você vai ter que cuidar da sua saúde também, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante para as mães saberem que todo ser humano tem uma tarefa nesse mundo, né? E se Deus deu os filhos especiais para a gente cuidar, eu acho que é o melhor presente que a gente pode receber, porque vai ser uma tarefa com amor, né? Porque tem tanta tarefa aí que É danada, verdade. que dói, né? Então, essa tarefa é com amor. Você vai cuidar do seu filho, você vai dar banho, você vai dar comida, você vai alimentar ele com palavras bonitas, vai contar história, você vai fazer tudo de bom por ele, né? Então, é a melhor tarefa que existe. As mães, Beatriz, muito amor. nós já estamos encerrando, o nosso tempo já está terminando, nós temos só mais uns 4 minutinhos. Eu queria Uhum. aproveitar esse momento para te agradecer pela sua participação aqui. O que você falou foi válido não só para as mães, mas para eu que estou aqui batendo papo com você, também foi maravilhoso ouvir esses relatos, aprender também, né? Porque o tempo todo a gente aprende. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui falar sobre o Jairo aqui na nossa página do Instituto Aprender. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que suas palavras vão contribuir com muitas mães que às vezes estão perdidas e não sabem o que fazer, porque eu sei que é uma tarefa que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas você é a segunda mãe que fala que é feliz com isso, né? Nós fizemos uma live com com a Aline, mãe do Bernardo, ela disse as mesmas palavras que você em relação a ter um filho com algum tipo de necessidade. E isso é muito importante e engrandece a gente, tá? É verdade, tá Muito bom. obrigada. Agradeço bem e foco na felicidade. É O isso amor tá aí. na moda. Pessoal, olha, não, só para o último recadinho, amanhã às 20 horas nós teremos a live falando sobre aprender e brincar, que vai dar um gancho nisso tudo que nós viemos falando, né? Nós falamos sobre altas habilidades, sobre autismo, hoje sobre déficit intelectual, e a professora Regina vai falar sobre a relevância das brincadeiras para a aprendizagem e dará dicas para os pais de como ajudar seus filhos nas atividades escolares por meio de jogos e brincadeiras. Mais uma vez, Beatriz, muito obrigada. Um beijo enorme para você, um beijo enorme para o Jairo. Obrigada a todas as pessoas que participaram. Obrigada, Marilda. Obrigada, Samara. Obrigada, Leonardo. Muito obrigada, Renato, Regina, por ter ficado. Obrigada, Jorge. Obrigada, Michel. Obrigada, B. Ferra Silva. Muito obrigada, gente. Aguardo vocês amanhã na live Aprender e Brincar, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.